Olá, me chamo Wilker Ponciano e hoje a nossa live é mais do que especial. Eu trago aqui uma referência na área imobiliária. Ele é advogado, professor universitário, corretor de imóveis, tem cursos na área, livros na área. A gente vai falar sobre os cursos, os livros que ele tem. É uma honra, é um privilégio ter aqui o meu amigo, o meu estimado amigo, professor Petros Mendonça. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Will, é um prazer muito grande estar aqui no seu podcast, né? A Hora da Pauta, o que para mim é uma alegria, né? Estar aqui novamente com você, voltar, né? A falar do mercado imobiliário, com você que também é uma referência, né? Para todos nós, né? Uma referência aí na área contábil, e muito bom, parabéns pela iniciativa. Obrigado, meu amigo, obrigado. A gente, antes de chegar e falar sobre o tema da live, como regularizar imóvel, né, para que você não perca a sua propriedade, esse é um tema, Petros, recorrente em relação à dúvida. A gente recebe muita pergunta em relação a isso. Herdeiros, né? Como regularizar a situação do imóvel, no caso dos herdeiros, imóveis sem matrícula, terrenos que têm construção, mas que não têm a documentação regularizada. Enfim, essas são perguntas muito recorrentes no meio. Mas antes disso, eu quero te parabenizar por esse livro que recebi. Vou até deixar aqui, vou mostrar nessa câmera, nessa segunda câmera aqui, ó. Manual do Despachante Imobiliário, pessoal. E aí, se vocês repararem, tem aqui uma dedicatória para mim. Muito obrigado. Especial, né? É isso, isso. E esse livro, gente, é enriquecedor, Petro. Muito obrigado. E eu digo a você que não é nem só para a classe de corretores, para os advogados. Esse é um livro que ele presta um serviço à sociedade. A gente vai discutir sobre ele, a gente vai falar sobre ele, mas eu quero abrir esse leque de perguntas, perguntando para você como regularizar um imóvel, meu amigo. Essa é uma das perguntas mais recorrentes no Google. Perfeito, perfeito, Will. Veja, quando se trata de bens imóveis, né, nós sabemos que isso interessa a toda a produção, toda a cadeia produtiva, toda a sociedade, porque o ser humano, né, ele não só coexiste, mas a habitação faz parte, né, da vivência, né, da necessidade humana, tá? E nós sabemos que as pessoas, elas não sabem comprar imóvel. De um modo geral, elas não sabem comprar imóveis, né? E quando compram, ou compram com algum tipo de irregularidade, ou compram um imóvel regular e no decorrer, né, do tempo, aquele imóvel ele vai se tornando irregular, né? Seja por uma falta de um registro numa escritura, Sim. seja por uma sucessão, um testamento, né, que não foi cumprido, uma baixa de gravame, né, uma indisponibilidade que existe na matrícula do imóvel, débitos, né, rurais, débitos de impostos prediais urbanos, né, o IPTU, construções irregulares, aquele famoso puxadinho, né, que a pessoa chega, aí faz um puxadinho e acha que aquilo é algo normal e depois vai financiar um imóvel, aí percebe que o imóvel tem algum tipo de deficiência, seja na parte estrutural, seja na parte documental, porque houve ali ou um casamento, houve uma separação, não procurou averbar, né, essas novidades, né, no seu estado civil, e naturalmente o imóvel ele começa a se tornar irregular sem a pessoa perceber, né? Então, existe uma pesquisa aí, mais de 50% dos imóveis, né, dentro dos grandes centros urbanos, eles estão com algum tipo de irregularidade. Então é comum, né, as pessoas terem essa deficiência e só vão descobrir na hora de vender o imóvel. Então isso eu abordo muito no livro, entendeu? Da importância que a pessoa tem de estar constantemente verificando ali como anda seu patrimônio, né?
o que é que precisa ser feito para que ele não sofra nenhum tipo de desvalorização. Porque todo imóvel, quando ele possui algum tipo de irregularidade, já existe aí um prejuízo, né, patrimonial, já existe um decréscimo, né, no valor do imóvel em virtude dos custos, né, que vai haver para se regularizar aquele imóvel. Então, muito importante as pessoas estarem atentas a isso, né? Ô Petros, tem um capítulo muito interessante nesse livro que ele fala sobre segurança jurídica nessa área. Inclusive, quando você avança pelo livro, você traz também um capítulo sobre nulidade, né? O que é nulo, o que é anulável. Isso. Fraude contra credores, você lista lá, tem um rol muito interessante, muito bem elaborado. Antes da gente adentrar no assunto em si, queria que você dissesse para o público o que é um negócio jurídico nulo, o que é um negócio jurídico anulável, porque é o que você falou. Vem o puxadinho, ou aquele camarada que, eita, o banco vai tomar minha casa, vou colocar no nome de fulano. O que é um negócio jurídico nulo, ou quais são, nesse ramo aqui, os negócios jurídicos nulos e os anuláveis, Petros? Wilker, veja, o negócio jurídico nulo, ele não gera efeitos, né? Por exemplo, a pessoa vai comprar um imóvel e quem está vendendo é um de menor, tá? Então, a pessoa quando vai comprar um imóvel, ele tem 15 anos, mas ele já sabe o que quer, é uma pessoa que tem um bom desembaraço, né? Então, ele vai poder vender o imóvel dele? Não, ele não vai. Muitas vezes aquele imóvel ele foi recebido de herança, né? Ou aquele imóvel veio por uma sucessão, né, como eu falei, por herança, ou aquele imóvel é fruto de uma doação, e estando em nome do menor, ele, para se desfazer daquele bem, precisa de uma autorização judicial, né, e precisa também ouvir o Ministério Público. Então, aí se o menor faz a venda, eu já vi um caso, né, muito parecido como esse, que chegou lá no escritório um casal, né, querendo vender o imóvel, só que eles tinham colocado esse imóvel em nome do menor. E aí, quando chegou na hora, nós falamos que aquilo não era possível, porque os bens em nome do menor, eles são indisponíveis, né? E aí o casal disse, não, mas a gente quer vender, meu filho também quer vender, como se a criança tivesse, né, autonomia, né, Sim, em relação a isso. E nós explicamos que não é possível. Então, quando o negócio é realizado por um menor, por exemplo, tá? Ele é um negócio nulo, ele não gera efeito, tá? Agora, o negócio anulável é quando existe algum tipo de vício, tá? Por exemplo, a pessoa, quando negociou aquele imóvel, ele negociou mediante coação ou mediante fraude, então aquilo vem ser provado depois, tá? Então, realmente, aquilo pode ser anulado, né? Aquele negócio ele pode ser anulado, tá? E fraude contra credores, né? O fraude à execução é quando existem processos, tá? Ou negócios, né? Ações que vão surgir, e a pessoa aí procura já se desfazer do seu patrimônio para dificultar, né, para prejudicar credores, tá? sim. Isso é muito comum, né? Então, nós temos aí hoje em evidência o princípio da concentração da matrícula, né, que protege os adquirentes de imóveis, né, de boa-fé. Basta a pessoa tirar ali uma certidão no cartório de imóveis, né, no RGI, e verificar se existe alguma pendência documental ou alguma indisponibilidade que dificulte ou impeça, né, a transmissão da propriedade daquele imóvel. Então, se isso vier a ocorrer, tá, precisa o credor pedir judicialmente a inserção dos direitos creditórios dele junto à matrícula do imóvel, né? Que cada imóvel tem a sua matrícula. Sim. Os imóveis têm uma matrícula como as pessoas têm seu número de CPF, tá? Então, para cada imóvel tem uma matrícula, exceto aqueles antigos, né, de 1973, anterior à Lei de Registros Públicos, quando ainda vigorava o regime da transcrição imobiliária. Então, naquela época não existia matrícula, mas a transcrição. Então, se de 1975 para os dias de hoje não houve nenhuma modificação na titularidade do imóvel, ou não houve nenhuma averbação, esses imóveis, muito possivelmente, eles continuam ainda com o número da transcrição e não o número de matrícula. Então é importante nós sabermos isso,
porque às vezes as pessoas vão tirar, né, uma certidão no cartório de imóveis para verificar de quem é a titularidade. Essas certidões elas podem ser solicitadas por qualquer pessoa, não é só o proprietário do imóvel, né? E a pessoa não encontra nenhum dado daquele imóvel explicando a quem pertence. Aí a pessoa muitas vezes pode até achar, esse imóvel não tem dono. Não, ele tem dono. Então, quando se tira uma certidão na matrícula e não sai nenhuma informação, recomenda-se aí tirar uma certidão trintenária, tá? Ou uma certidão de transcrição, para você verificar quem era o proprietário naquela época, antes, né, da vigência da lei de registros públicos. Tá? Então, nós temos que ter alguns cuidados quando se fala nessa questão documental, né, do imóvel, para poder entender como funciona. Por isso é importante sempre de consultar um especialista, né, ter uma boa assessoria, porque imóvel, nós sabemos que as pessoas não compram todos os dias. Tá? Então, a compra de um imóvel, independente do valor, tá? Se é um imóvel popular, um imóvel classe média, um imóvel classe alta, tá? Se é um terreno, se é uma casa, um apartamento, não importa. Todos os imóveis, a aquisição da propriedade imobiliária precisa se cercar de alguns requisitos, né? Cláusulas de segurança, uma segurança jurídica, para que o negócio seja realizado, né, com maior tranquilidade. Quando não existe a presença de um profissional, existe um grande risco, né, de vir a ter algum problema, inclusive na interpretação, viu, Wilker? É muito importante a gente falar isso, porque o imóvel não é só a questão documental que se tem que olhar, mas a questão também contratual. O contrato de compra e venda, né, o compromisso de compra e venda, ele está sendo realizado de uma forma equilibrada, né? As partes entenderam o que está sendo ali negociado entre elas, então isso é muito importante para que o negócio seja firmado com tranquilidade, que as partes, quem está vendendo, receba ali o valor, né? Sim. Que esse é o objetivo de quem vende, é receber o dinheiro, né? Sim. E quem está vendendo também receba a coisa desimpedido, de nenhum problema. Tá? Porque também ninguém quer comprar um imóvel para vir ali com algum tipo de problema e possivelmente até perder esse imóvel futuramente. Um sonho então, vira uma dor de cabeça. Pois é, então tem a parte contratual, tem a parte documental, tem a parte da avaliação, que nós sabemos também que quando as pessoas compram um imóvel incidindo uma especulação imobiliária, muitas vezes quem compra para investimento, o retorno do capital empregado demora anos, anos e anos. Então, muitas vezes, nem vale a pena investir, né, em imóveis quando existe sobre aquele bem a especulação imobiliária. Por isso, também a importância de sempre ouvir um profissional para poder conhecer de contratos, documentação, né, preço de mercado, ou seja, um conjunto de fatores que, somados, né, eles vão proporcionar uma maior tranquilidade para quem está adquirindo aquele bem. Perfeito, meu amigo. Uma das perguntas também que a gente vê muito, uma grande dúvida, é o que é necessário para regularizar um imóvel? Sei que vai depender de várias situações e aí você vai discorrendo. O tempo é seu e vamos adentrar nas particularidades. Sim. Vejam, o imóvel irregular, ele não é só irregular do ponto de vista documental. Sim. Tá? Ele também é irregular do ponto de vista estrutural. Então, muitas vezes a pessoa tem um terreno, nós sabemos que o procedimento para a construção de uma casa, por exemplo, num terreno, ele precisa primeiro aprovar aquele projeto, contratar ali um arquiteto, né, um engenheiro, aprovar aquele projeto junto aos órgãos, né, municipais, aos órgãos públicos, para que depois comece ali com o alvará de construção a construir aquela edificação. Se faz a construção primeiro sem uma autorização, sem pagar ali o INSS, né? Sem pagar as taxas, né? Junto aos órgãos públicos, muitas vezes até licenças ambientais, tá? É possível que o imóvel se torne irregular. Ou depois que o imóvel está construído, retira-se ali a cédula do habites, né? O que é o habites? É a comprovação do poder público municipal de que aquela construção atendeu os requisitos, né, previstos, né, em lei. Sim. Então, quando o imóvel não tem habite, nós temos que ter uma certa preocupação. Algum tipo de irregularidade existe. Ou uma construção que foi feita sem autorização pública, né, sem autorização municipal, ou não foi recolhido, né, o imposto, tá? Ou a pessoa construiu
e não deu os procedimentos seguintes. Muitas vezes as pessoas acham que é oneroso, né? É muito alto regularizar um imóvel e preferem construir na irregularidade, né? E isso, quando a pessoa constrói para si, ela puxa para ela mesma, né, aquele prejuízo. Mas quando a pessoa entra, por exemplo, na parte de um loteamento, pega uma área que tem uma gleba, divide, né, faz aquele loteamento e vende a terceiros, inclusive isso é crime, né? Porque para a pessoa vender um loteamento, ele precisa estar regular. Então, nós já vimos diversos casos, né, inclusive aqui no interior de Pernambuco, de loteamentos irregulares, né, sem vias adequadas, né, sem iluminação pública, lotes de tamanho inferior ao permitido, né, pela nossa legislação. E isso vem, já existe até uma pesquisa que isso vem estimular até a criminalidade nessas regiões. Ou seja, além da pessoa comprar um imóvel irregular e depois não ser possível regularizar pelos meios convencionais, né? Ainda vai ter uma região onde as edificações elas não obedecem nenhuma padronização municipal e também elas não podem depois financiar esses imóveis, ou seja, são imóveis que já sofrem, né? Que já sofrem uma depreciação por conta dessas irregularidades. Então, existem essas irregularidades tanto na parte documental como também na parte estrutural. É muito importante as pessoas estarem atentas, né, a isso, tanto na hora que for comprar ou vender os seus imóveis. Na parte estrutural que você fala, seria a questão de engenharia, questão de habites, liberação da prefeitura, essa parte documental seria a parte de legalização, certidões, documentos de quem está comprando, de quem está vendendo. Você até coloca isso aqui no seu livro, sim. Tá? Tá no livro, pessoal. Beleza? Vou até recapitular o livro aqui de novo. Deixa eu mostrar aqui esse livro. Nessa câmera aqui, deixa eu voltar para cá. Aí, Manual do Despachante Imobiliário, certo? Para corretores de imóveis e advogados. E aí, toda vez que eu mostrar esse livro, eu vou mostrar a minha dedicatória, tá bom? A dedicatória foi especial, né, Will? Isso aqui. Beleza? Então, esse livro realmente é um marco, assim, na minha vida de estudante, eterno estudante. Essa parte, quando você fala estrutural, meu caro, quais principais pontos que a gente deve observar para não cair? Deixa eu dar alguns exemplos de imóveis irregulares. Tá. Que a população mais sofre em relação a isso. Tá. Em relação aos imóveis em construção. O imóvel em construção, ou na planta, né, como a gente chama, está na planta, vai ser construído, você vê ali aquele terreno, né? O que é preciso para o imóvel estar irregular na hora que for comprar? Existir o memorial de incorporação. O memorial de incorporação, ele é composto pelas certidões, né, da empresa construtora, né, da empresa, ou se for um loteamento, tá? E também, além dessas certidões, a aprovação do projeto já passou pela análise, né, pelo crivo dos órgãos públicos, tá? Então a pessoa sabe que existe um memorial de incorporação e que não tem nenhuma indisponibilidade, nenhum ônus, nenhum gravame que impeça aquela obra de prosseguir. E além da existência do memorial de incorporação, é que esse memorial, né, que é um conjunto, né, como eu falei, né, de documentos, esteja averbado, né, esteja registrado junto à matrícula do imóvel. Se um imóvel em construção ele não tiver memorial de incorporação e esse memorial de incorporação não estiver averbado junto à matrícula do imóvel, então o imóvel em construção ou na planta ele está irregular. Como também o imóvel pronto. Você vai comprar um imóvel, ele está pronto. Aí você chega e pergunta, né, ali ao proprietário ou à empresa, né, que está vendendo, quanto tempo o imóvel tem pronto? Já tem 1 ano, tem 1 ano e meio. E aí você deve perguntar, o imóvel tem habites? Tem a cédula do habites? Como eu expliquei, a cédula do habites é a comprovação do órgão público municipal da prefeitura, afirmando que na hora da construção foram obedecidos todos os requisitos apresentados lá no memorial de incorporação.
Então, imóvel em construção precisa ter esse memorial de incorporação registrado na matrícula do imóvel. O imóvel pronto, ele precisa ter habites. Tá? Então, se não tiver, eu dei 2 exemplos agora que se referem à construção dos imóveis. Né? Sim. E um outro também ponto que é muito comum nós encontrarmos de problema de defeitos, né, documentais, são os imóveis de herança. Né? Tem ali o proprietário, né, ou o casal de proprietários, e eles vêm a falecer. Então, pelo princípio Cisane, na hora do falecimento do proprietário, automaticamente a propriedade, né, dos bens móveis e imóveis passam a pertencer aos herdeiros. Mas para que os herdeiros possam passar esse imóvel para frente, ou seja, vender esses imóveis ou financiar para terceiros, né, embora a propriedade seja deles, por força desse princípio, né, Cisane, eles vão precisar abrir um inventário. Então, é essa abertura do inventário que possibilita que aquele bem, né, respeitando o princípio da continuidade registral, seja passado de pai para os filhos, né, mediante uma sucessão por conta do falecimento deles, e esses filhos, né, agora como legítimos proprietários, depois de aberto o inventário, né, e registrado junto à matrícula do imóvel, possa ser comercializado para terceiros. Perceba que eu sempre falo na matrícula do imóvel. Por quê? A propriedade imobiliária é diferente, a aquisição, né, de bens imóveis é diferente de bens móveis. Nós vamos comprar um carro, simplesmente faz a transferência lá no Detran, né, mas não precisa ir no cartório, né, para você transferir a propriedade. Mas os bens imóveis, a propriedade imobiliária, ela se transmite, não é na assinatura da escritura. A escritura nada mais é do que um contrato definitivo de compra e venda. A transmissão da propriedade de bens imóveis ocorre mediante o quê? O registro do título aquisitivo no cartório de imóveis. Então é muito importante, quem vai comprar um imóvel, o primeiro passo qual é? Ir na matrícula e tirar uma certidão. Certidão de inteiro teor e uma certidão de ônus reais para verificar quem é o proprietário daquele bem e depois para verificar se aquele imóvel possui algum ônus, né, alguma indisponibilidade. Perfeito. Então, o primeiro passo, só para o pessoal entender, verificar se tem, verificar junto ao cartório, pegar uma certidão de inteiro teor, certidão, aquela certidão narrativa, certidão de inteiro teor e certidão de ônus reais. De ônus reais. Essa certidão, ela vai dizer, por exemplo, se aquele imóvel ele está sendo alvo de alguma execução, se aquele imóvel ele vai ter a sua compra comprometida. Exatamente. Né? Ou seja, se você vai ter algum tipo de dor de cabeça ao efetuar aquela compra. No capítulo 4 do seu livro, você entra em sucessão hereditária, né? E aí eu acho interessante porque eu acho que todo professor deveria escrever um livro. Porque você já traz a reflexão já de início. Por exemplo, só para o pessoal entender. No capítulo de sucessão hereditária, ele já traz a reflexão. O que acontece se o inventário não for aberto? Exatamente. Então, queria, meu amigo, se você pudesse responder essa pergunta. Quando falece, né, o titular, né, do imóvel, automaticamente, pela força do princípio Cisane, os herdeiros eles passam já a ser os legítimos proprietários, né, dos seus bens. Sim. Ocorre que, para que o imóvel seja transferido para terceiros, precisa se abrir um inventário, que é o caminho legal para se regularizar um imóvel, né, de herança. Sim. Quando a pessoa não abre o inventário, inclusive existe um prazo legal de 60 dias para a abertura desse inventário, sob pena de uma multa, né, aplicada pela Secretaria da Fazenda. Então, quando a pessoa abre o inventário, automaticamente a Secretaria da Fazenda de cada estado, né, porque é um procedimento estadual, eles vão avaliar aqueles bens e ali vai incidir sobre eles, né, a incidência do ICD, né, ou ITCMD, né, que é o imposto
causa mortes, tá? E aí, depois do pagamento desse imposto, se não houver, né, menor de idade ou incapaz, automaticamente esse procedimento de inventário, né, esse processo de inventário, ele pode ser através da via extrajudicial, que são os cartórios, né? É um procedimento que hoje é permitido. Agora, se houver, né, de menor ou algum incapaz, ou se não for um inventário consensual, ou seja, aquele que tem briga, né, entre os herdeiros, eu quero esse imóvel, eu quero esse, eu não concordo com aquilo, então não pode ser pela via extrajudicial, e realmente precisa procurar a via judicial, tá? Então, nesse caso, vai ser um inventário mais demorado, tá? Nós não sabemos o tempo que isso pode demorar, porque haverá ali, né, contestação de uma parte, outra parte vai querer dizer que não quer aquele imóvel, que quer aquele outro, enfim. Sim. Tá? E aí muitas vezes vai caber até o juiz, né, ali, os próprios advogados, né, os patronos ali das partes, poder melhor conciliar essa situação. Tá? Então, o inventário é o mecanismo, é o meio legal para se regularizar imóvel, né, de herança. Tá? Inventário só para imóveis, né? Bens, né? Imóveis e imóveis de herança. Então, receber um imóvel de herança, a pessoa precisa abrir um inventário. Até quando o decújo, né? Aquela pessoa que faleceu, ele não possui bens, é recomendado abrir um inventário, é o chamado inventário negativo, para mostrar que ele não tem, que ele não deixou dívidas, né? Nem credores no mercado. Então, a pessoa abre um inventário negativo, para que aquele inventário negativo comprove ali a honradez do decujus. Perfeito, meu amigo, perfeito. Então, quando a pessoa esquece de colocar um imóvel, que muitas vezes ocorre isso, né? Sim. Até porque o falecido, o decujus, ele não tinha aquela vida aberta, ele não passava para seus herdeiros quais eram os imóveis, né, que ele possuía, tá? E aí algum imóvel pode ficar fora do inventário. Quando isso ocorre, após a conclusão do inventário, os novos proprietários, né, que são os herdeiros, né, do falecido, eles tomam conhecimento de que ficou um imóvel fora do inventário. E agora? Esse imóvel não está perdido, né? Não é que ele deixa de ter valor, não é que ele não pode ser utilizado, não, ele pode ser alugado, ele pode ser comercializado, mas veja, vai ser necessário fazer um tipo de procedimento legal chamado de sobrepartilha. Então, é um inventário que se abre, né, dentro do inventário, quando aquele já está finalizado, para inserir algum bem que foi esquecido ali pelos herdeiros. Essa regularização desse imóvel sem escritura dentro do inventário, ela se dá através é como se fosse entre aspas, uso capião dentro é mais ou menos, né, tem a mesma essência de uma ação dessa Não, ocorre assim, por exemplo, a pessoa comprou uma área de terreno no loteamento, certo? E nunca regularizou, nunca fez a escritura nem o registro. E aí veio a falecer. Então, ele tanto pode, no final, após o inventário, regularizar essa propriedade, como também pode regularizar dentro do inventário, tá? Então, faz ali uma escritura de quem vendeu, né, para o espólio, e automaticamente o espólio é o conjunto de direitos e obrigações, né, do decujus, tá? Então, automaticamente, passando para o espólio, quando o processo de inventário estiver concluído, aquele bem, já agora com a propriedade, passa para todos os herdeiros. Ele pode passar em comum para todos os herdeiros, e cada herdeiro se torna um coproprietário de uma fração daquele imóvel, como também pode ser dividido, né? Imóvel A para o herdeiro 1, imóvel B para o herdeiro 2, imóvel C para o herdeiro 3, também pode haver já, né, essa separação já para que cada um fique proprietário, né, daquele bem isoladamente dos demais. Perfeito, perfeito. Então, no caso, você coloca no processo uma escritura para poder regularizar. Sim, dentro do processo de inventário. Exatamente. Show de bola, show de bola. Deixa eu lhe fazer mais uma pergunta, meu amigo. Quanto custa a regularização de um imóvel? Varia de tanto a tanto, vai depender do valor do imóvel, da área.
Essa é uma das perguntas mais bem ranqueadas na internet. Não tenha dúvida. Né? Essa questão de custo, nós sabemos que no Brasil o custo para se regularizar imóvel é muito alto. Né? Além da questão da carga tributária, sim, existe também os honorários, né, que muitas vezes se pagam a um advogado, a um despachante, né, a um corretor para avaliar, porque muitas vezes precisa se contestar um imposto, né, aplicado pela Secretaria da Fazenda, tá? Mas, em média, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui no estado de Pernambuco. Tá. Aqui no estado de Pernambuco nós temos uma escala, né, de imposto progressiva, que vai de 2% a 8%. Então, imóvel de 200 mil, 2%, vou dar um exemplo. Imóvel de 250 mil, 260, já pula para 4%. Imóvel de 380 mil, 6%. Imóvel acima de 700 mil, já pula para 8% de carga tributária, tá certo? Então, isso eu estou falando do ICD. Tá? Então, além do ICD, existem os emolumentos, né, cartoriais, quando o processo ele corre pela via extrajudicial, ou as custas, né, processuais, quando corre pela via judicial, e além disso os honorários também advocatícios, tá? Que é para que o advogado possa acompanhar, né, e contestar impostos, olhar, ver se tudo está sendo feito de forma regular, até porque a lei exige também a presença de um advogado. Então, para se regularizar um imóvel através da sucessão hereditária, os custos são altos. Como eu falei para você, né, dependendo do somatório, ou de um imóvel só alto, ou do somatório de imóveis, a carga tributária, né, é de 8%. Mais as despesas, né, normais de cartórios ou as despesas processuais. Então, eu acredito que a pessoa possa gastar aí em torno de 14%, 15%, né, do preço do imóvel. Valor do imóvel. E quem pode fazer essa regularização desse imóvel? Isso é exclusivo de corretor de imóvel, de advogado, despachante? Quem pode ajudar? Por exemplo, eu sou dono de um imóvel e preciso regularizar. Qual o primeiro profissional que eu vou lá buscar? Wilker, veja, existem algumas regularizações que são exclusivas, né, de engenheiros e arquitetos. Por exemplo, o imóvel ele não tem uma planta. Então, vai ser necessário fazer ali um projeto, aprovar aquele projeto dentro dos órgãos públicos. Então, ali é a presença do engenheiro, do arquiteto e do despachante, né, para encaminhar aqueles projetos dentro dos órgãos públicos, porque existe uma série de procedimentos. Tá? Se a regularização for decorrente de um inventário, se houver uma necessidade de uma separação, por exemplo, né, que vai fazer a divisão dos bens, ou uma sucessão, eu expliquei aqui para você, tá? É necessária a presença do advogado. Agora, existem também algumas regularizações que o corretor ele pode fazer. Por exemplo, houve um falecimento de um usufrutuário, tá certo? Então, o corretor ele pode pegar ali aquela certidão, né, de óbito, tá? E encaminhar para o cartório de imóveis. Tem um baixa de um gravame, o corretor ele pode pegar aquele baixa de gravame junto ao agente financeiro, né, verificar se está tudo ok e encaminhar para registro. Contratos de gaveta, né, que é muito comum também, a pessoa compra uma sucessão de contratos, né, muitas vezes com procurações, tá? Então o corretor ele pode fazer ali, né, juntar todos esses documentos, procurar as partes, catalogar ali os documentos, né, pessoais de cada cessionário daquele, né, de cada cedente de cada cessionário, e encaminhar para o cartório de imóveis. Então, existem procedimentos, né, que só podem ser feitos por engenheiros, por arquitetos, tá? Outros por advogados, tá? E existem também aquelas regularizações que são as mais comuns, que aqueles mais encontrados no mercado imobiliário, que não há essa necessidade, né, de exclusividade desses profissionais, e o corretor ele pode sim desempenhar aquela função. Perfeito, perfeito, meu amigo. Sempre que eu vou te fazer uma pergunta agora, baseado no questionamento corriqueiro, nesse sentido, nessa área de profissional.
Sempre que a gente faz uma live, pessoal, a gente vai buscar quais são as dores que as pessoas estão sentindo em relação àquele tema, né? E a gente está falando agora sobre a parte de regularização de imóveis, tirando a dúvida da pessoa que tem um determinado imóvel e quer regularizar. Mas, Petros, uma dúvida recorrente, meu amigo, é em relação até o próprio profissional. E aí eu não vou restringir nem dizer, é corretor, é engenheiro, é advogado, é despachante. Eu vou deixar livre assim para você responder de acordo com a sua experiência e uma média de mercado, tá? Não vou entrar em valor que você cobra, não, pelo amor de Deus. Para não ser indelicado aqui, gente. A pergunta número 1 da classe. Quanto que eu cobro para o meu cliente? É direto. É direto, não tenha dúvida, né? Então, veja, isso é uma questão difícil de ser dita assim, para você, um advogado, vamos lá como advogado, tá? Um advogado, ele cobra 5 mil, 10 mil, não existe esse parâmetro fixo, né? Para se cobrar. O que tem que ser feito é uma análise. Por exemplo, chegou um caso para nós recentemente, né? Agora, essa semana que passou, a pessoa tinha comprado um imóvel, ele já estava há 20 anos sem habites, com débitos de INSS, o imóvel foi deixado lá pela construtora e agora saiu habites de todo o empreendimento, mas não saiu das unidades isoladas. E aí eles nos procuraram para saber o que é que poderia ser feito para se regularizar aquele imóvel. Olha, se não saiu habites, né, muitas vezes o que precisa ali são procedimentos dentro dos órgãos públicos, tá? Ou através de um arquiteto ou um despachante. Sim. E aí não precisa a presença do advogado nesse momento. Mas existiam 2 gravames, 2 indisponibilidades. Existia uma promessa de compra e venda, que foi feita a um primeiro comprador, que aquele contrato foi destratado. Veja bem. Existia também uma indisponibilidade de uma ação trabalhista contra a construtora, que estava ali averbada, né, junto à matrícula do imóvel, impedindo que o imóvel seja vendido. Então veja que é um imóvel problemático. Ele não tem habites da unidade, mas é possível tirar, uma vez que já saiu o habites de todo o empreendimento. Ele tem uma indisponibilidade de um processo judicial, que nós precisamos ver se esse processo já foi julgado, ou ele está em grau de recurso. Sim. E existe também um contrato, né, inicial de compromisso de compra e venda. Já havia ali uma sucessão de 3 sessões de direitos, né? Veja como é complexo. Nossa. A gente precisa pegar as 3 para regularizar. Então, para um advogado justificar a cobrança de honorários, isso é feito obra, sabe, Wilker? Quando a gente vai mexendo num processo como esse, você vai descobrindo que existem outras coisas que não foram vistas inicialmente e que precisa agora de um desdobramento. É feito você contratar uma equipe, né, de engenharia para você fazer uma construção ou uma reforma de uma casa. Então, nós sabemos que existem coisas que vão aparecer que não estava ali previsto naquele orçamento inicial. Ou a parte depois que está sendo feita, eu quero mudar, eu quero fazer isso. Então, é muito difícil você já poder apresentar o valor dos seus honorários em virtude da quantidade, né, de pontos que precisam ser regularizados naquela documentação. O que é recomendado fazer cobrar de acordo com cada procedimento, tá? Agora, quando o advogado chegar, peguei o inventário, vou fazer o inventário, quanto é que eu cobro? Também não existe, né, esse valor exato, quanto o advogado vai cobrar no inventário. Por quê? Vai depender onde os imóveis estão situados, vai depender se existe de menor, vai depender também se entre os herdeiros, né, existe ali o consenso ou existe ali uma intriga entre eles, tá, que impeça um normal procedimento daquele inventário pela via extrajudicial, ou seja, precisa recorrer ao judiciário. E nós sabemos que quando o inventário tem briga entre os herdeiros, muitas vezes aquilo demora, às vezes até uma década para se resolver.
né? Porque entra contestação, cada um com seu advogado. Então, são trabalhos demorados, né? Que requer muito cuidado, que requer uma atenção especial. Então, para a gente poder definir o valor exato dos honorários, né, dos profissionais, realmente é difícil, porque isso aí, quando é um ato isolado, você tem, né, dependendo do grau de dificuldade e do tempo que vai ser gasto, você pode já definir ali. Mas em outros casos não. Por isso que muitas vezes os advogados, eles já cobram os honorários de contratação e no final, né, os honorários de resultado, tá? Geralmente um percentual aí de 5% ou 10%, né, quando é inventário, do valor do monte, né, do valor da soma dos bens. Show de bola. Perfeito, meu amigo. Quando a gente pensa em regularização de imóveis, você já falou, primeiro passo, questão de regularização, das certidões, melhor dizendo. Contrato de compra e venda, você já falou também. Você já falou sobre a questão da regularização dentro do processo de inventário. Fora do processo de inventário, quais principais pontos que a gente deve observar quando a gente pensa em, por exemplo, regularizar uma construção em um terreno... Deixa eu melhorar essa pergunta. Regularizar uma construção em um terreno em que na prefeitura só consta a informação do terreno. Isso é muito comum. É verdade. Muito comum. Veja, nós temos que observar, todas as vezes que se vai regularizar uma construção, eu lembro de um cliente que ligou, né, que ele disse, olha, eu tinha minha casa com 450 metros quadrados. Estava tendo uma invasão, né, de um pessoal que estava ali tomando posse de um terreno, aí eu já estiquei meu muro, invadi uma rua e fechei a rua. Veja, nós sabemos que não se pode tomar conta de órgãos públicos, né, de praças, de espaços públicos, tá? Sim. Como praças, ruas, tá? Até imóveis financiados, né, com verbas do governo, né? Então não se pode entrar, por exemplo, com um uso capião para se regularizar esses imóveis, tá? Nós temos que ter cuidado até para saber qual é o tipo de imóvel que se está querendo regularizar. Procedimentos, irregularidade muito comuns, né, que nós vemos, é a questão de imóveis de gaveta ou de cessão de direitos, né? A pessoa compra, não regulariza, não passa para o seu nome, ou então compra um terreno, de fato o terreno, vamos dizer, ele tem 500 metros quadrados e tem uma casa com 100 metros quadrados. Aí na prefeitura, quando você vai olhar, já não tem 500, o terreno tem 400, né, e não tem essa casa construída. Quando você tira uma certidão na matrícula, o terreno tem 350 e tem lá uma casa construída que já foi demolida, mas não foi dado baixa lá na matrícula do imóvel. Então você vê que a questão fática é uma, na prefeitura, no cadastro municipal, tem outras informações e na matrícula do imóvel já existem outras informações diferentes, tanto do fato real como nos dados da prefeitura. Então, o que aconteceu? Nós temos que entender a história daquele imóvel, o que foi que ocorreu no decorrer dos anos. Por isso que, para se regularizar um imóvel, é necessário também estudar, né, a história daquele imóvel, o que ocorreu, né, ao longo dos anos, tá? Então, é uma questão que não tem, como eu falei aqui, né, já diversas vezes, não tem assim uma receita para se regularizar todo tipo de problema documental ou de problema estrutural, tá certo? Mas se você tem uma construção, aquela construção ela precisa bater as informações junto, né, ao poder público municipal, na prefeitura, se tira uma certidão municipal e também se tira uma certidão, né, junto ao cartório de imóveis, né, uma certidão na matrícula de imóvel, uma certidão de inteiro teor. Então, o primeiro passo para se regularizar um imóvel diz respeito à questão documental das certidões, junto à prefeitura e junto, né, ao cartório de imóveis. E também o terceiro ponto é ir até o imóvel para verificar em loco
o que é que existe naquele terreno, o que é que foi construído. Tá certo? Então, a partir desses 3 pontos, é possível definir quais são os pontos seguintes que vão ser adotados, tá? Se a questão é estrutural, construiu algo que não foi respeitado o recuo. Se não foi respeitado o recuo, não existe a possibilidade de regularizar aquele imóvel pelos meios comuns, né? Que é aprovar um projeto, verificar o recuo frontal, o recuo em uma das laterais, né? Que é no mínimo 1,5 metro, tá? Então, esses pontos precisam ser analisados para verificar se estruturalmente houve um projeto aprovado na prefeitura, houve um alvará de construção do poder público municipal, ou se a pessoa construiu da sua cabeça, né, da forma que melhor lhe era favorável naquele momento, tá? Porque as pessoas acham que não precisa, né? Não vou, é muito burocrático eu ir na prefeitura, contratar um arquiteto. Nós sabemos que todo imóvel que tem algum defeito estrutural ou documental, ele tem aí no mínimo, né, de desvalorização de patrimônio de 20%, 25%, até 30%, né, do seu real valor de mercado. Então não vale a pena a pessoa permanecer com o imóvel irregular. Isso mesmo, meu amigo. Então, eu vou agora fazer uma pergunta sobre, mas é um pouco indo para direito de vizinhança, né? Sem querer abusar muito do amigo. É isso. Aquele vizinho que constrói aquele varandão virado para o quintal da pessoa e não se preocupa com a construção dele, não se preocupa com a privacidade da pessoa. O que é que você teria para orientar aquele vizinho que está se sentindo incomodado e até constrangido com aquela presença ilustre ali naquela varanda? Isso é uma questão muito comum, né, Will? Nós sabemos, dentro dos condomínios edilícios, por exemplo, a questão que mais tem brigas, né, entre os condôminos ali é a questão de garagem, de vagas de garagem. Né? Entre os vizinhos de casa é a questão de muro. Né? Nós sabemos que existe muros que são construídos dentro de um lote, outros que são construídos no lote vizinho. Então, cada um que constrói seu muro tem a obrigação ali de manter, né, de conservá-lo, de construir. Agora, se o muro, por exemplo, for construído na linha divisória entre uma área e outra, né, então aquele muro pertence a ambos os vizinhos. Né? Ou seja, ambos têm que manter, conservá-lo. Né? Então, é preciso ter esse cuidado. Sim. Ou aquele muro que é divisão de uma casa com outra, e uma das partes coloca ali um fogão encostado na parede e faz calor no imóvel do vizinho, ou abre uma janela, né? Porque tem aqueles vizinhos que abrem. Eu fui ver agora recentemente, né, um imóvel de um cliente nosso. Nós fazemos essa parte de administração, né, de locações, e ele tem um conjunto com 10 kitnets, né, aqui na cidade, aqui no Grande Recife, lá no bairro de Piedade, e ele querendo ali transformar aqueles 10 kitnets em 20, né? E já com engenheiro, já com construtor, tudo. Então ele nos chamou para que nós pudéssemos também verificar a questão mercadológica, se valia a pena, se haveria um aumento do aluguel, o que ele precisaria, né, para fazer a locação desses imóveis. E aí, na hora que nós chegamos lá, nós vimos isso, que o vizinho fez uma construção irregular e estava com a área, passando a área da telha dele, passando até para o terreno dele. Só que como aquele imóvel estava fechado, ele estava ali, né, nessa dúvida, já fazia mais de um ano, possivelmente, né, ele já perdeu até o prazo para que ele possa ingressar com ação judicial, que é de 1 ano e 1 dia, tá? E isso desvaloriza o imóvel dele. Né? Então, muitas vezes, se você não estiver atento a isso também, por exemplo, a pessoa tem um imóvel alugado, você tem a sua empresa, e aí você construiu, sua empresa está lá funcionando, e de repente o vizinho abre uma janela para o quintal dessa empresa que é alugada, né? Não é sua, é alugado.
Mas se você, como inquilino, você é obrigado. Por isso que muitas vezes nos contratos de locação existe uma cláusula que diz que qualquer notificação, qualquer irregularidade no imóvel, o locatário ele é obrigado a comunicar ao locador, tá, imediatamente. Sim. Por quê? Porque se o vizinho abre uma janela que dá para o quintal do outro e não existe ali uma notificação, não existe ou uma ação, né, judicial para que ele desfaça aquela obra, tá? E aquilo se perpetue, o que é que acontece? O vizinho depois ele vai perder, além de perder privacidade, que vai desvalorizar o imóvel dele, ele não vai poder construir numa distância regulamentar ali de 1,5 metro, porque existe uma área do vizinho que está aberta para a janela dele, para a área dele. Então agora, se for um espaço pequeno, 10 por 30, por exemplo, numa altura acima de 2 metros ou 3 metros, que sirva para ventilação, então não tem problema algum. Tá? O que não pode são abrir janelas ou portas, né? Tá, perfeito. Essa pergunta foi uma das perguntas que eu vi também, então, e é muito comum isso, tá? Meu amigo, me fala um pouco sobre seu curso, me fala um pouco também sobre esse seu livro, me fala um pouco também sobre teus projetos, o que é que está vindo de novo por aí. Se você está gostando desse conteúdo, segue nossa página, se inscreve na nossa página, ativa o sininho, compartilha, dá o like, vai no Instagram, passa a seguir a gente, vai no Twitter, passa a seguir a gente também. Segue o Petros Mendonça, ele é referência na área, tá? Então, assim, muito conteúdo que você vai pegar, você seguindo essa página dele, seguindo nossa página, tá certo? Meu amigo, me fala teus projetos, teus cursos, diz o que é que está vindo de bom por aí. Will, que eu digo que eu sou cria, né, do mercado imobiliário, eu adoro o mercado imobiliário como um todo, né? Então, tenho minha formação acadêmica, né? Sou professor também, leciono nessa área, tanto na área de avaliação, de regularização de imóveis, né? Locação, né? Administração, compra e venda, né? Ensinando as pessoas, os corretores, né? A sociedade em si, os advogados, né? A como proceder, porque isso é uma área muito dinâmica, é uma área que precisa constantemente ter estudo, tá? Porque a nossa legislação sempre tem algo novo que vem surgindo. Então, é muito importante essa preocupação com a atualização, né, dessas informações. E os meus cursos eles são sempre voltados para isso, tá? Para questões contemporâneas, né? Questões práticas, contemporâneas e práticas, que é isso que todo profissional precisa saber para poder melhor, né, orientar os seus clientes, né, os seus próprios negócios como um todo, tá? E eu procuro sempre escrever um livro, tá aí, né? Muito obrigado pela sempre referência aí ao livro. Então é um livro que tem muita doutrina, né, e prática também. Porque doutrina sem prática, eu acho que fica sempre faltando algo, né, Wilker? Então sempre procuro colocar nos meus livros, tanto prática como doutrina, exemplos do cotidiano, né, do nosso cotidiano, tá? Sempre abordando também o storytelling, né, que é contando ali histórias verídicas de como aconteceu, procurando puxar o leitor para dentro dessas histórias, para que ele possa, muitas vezes, se identificar. Porque uma coisa interessante é que algo que já aconteceu com alguém é muito semelhante ao que acontece na nossa vida, Isso. nos nossos negócios, né? Então aquilo serve para dar uma maior interpretação, possibilitar uma maior assimilação daquele conteúdo que é passado tanto nos livros como nos cursos também, para os nossos alunos, né? Para os nossos leitores. Perfeito, meu amigo. E aí você também oferece cursos em company, mentorias, consultorias. Perfeito. Pessoal, você querendo entrar em contato com o Petros Mendonça, quais são os seus canais de contato, meu amigo? Lá no meu Instagram, né, que é professor, né, Petros Mendonça,
meu e-commerce, né? A página lá dos meus livros, toda pessoa pode ter acesso ao meu material, aos cursos também. Acho que as redes sociais, né? Elas servem para isso, para nos aproximar, né? Dos nossos amigos, dos nossos seguidores. Viu? Muito obrigado mais uma vez pela deferência. Meu amigo, eu agradeço demais. A gente vai entrando na reta final aqui da nossa live. E é só a primeira, porque a gente tem muita coisa. Esse assunto é muito extenso. Muito... O mercado imobiliário é infinito. Eu vi que tem um capítulo aqui só sobre locação de imóveis. E fácil uma live só sobre locação. Não tenha dúvida. Dúvidas sobre locação, mais nada. Você sabe que a locação, ela é o principal negócio em números de negócio, né, que ocorre no mercado imobiliário. Não sabia. Porque um imóvel, quando ele é construído, ele só é novo no momento que ele é construído. Sim. Aí ele é vendido a imóvel novo. Depois que ele é vendido como novo, ele é vendido diversas vezes como usado, imóvel de terceiros. E fora as locações, que às vezes a pessoa compra aquele imóvel uma única vez e ela aluga aquele imóvel por 5, 10, 20, 30 vezes, né? Então a locação é o negócio jurídico que mais ocorre no mercado imobiliário. Sensacional. Por isso que é importante também as pessoas entenderem um pouco de locação, entenderem de documentação, entenderem de contratos, né? E eu procuro sempre passar essa visão macro, né, do que é o mercado imobiliário nos meus cursos. Perfeito. Eu vi que tem um capítulo assim bem robusto em relação à locação e eu já fiquei assim, me tremendo para a gente conversar sobre isso. E aí poderíamos trazer o Matheus também. O Matheus, ele é um especialista, né, em locações, inclusive está ministrando agora um curso comigo lá na FK. Professor também. É o especialista na due diligence imobiliária, que a due diligence é uma análise documental mais aprofundada. Por exemplo, a pessoa vai comprar um imóvel no condomínio edilício, né? E num empresarial de salas. Só que a pessoa se preocupa o quê? Com localização, preço, documentação, mas ela não vai na questão jurídica da coisa para saber se existem débitos trabalhistas contra o condomínio, se existe alguma ação pública contra o condomínio ou do condomínio com condôminos, tá? Então tudo isso deve ser visto numa due diligence para verificar. Porque eu já vi imóveis, tá, que tinha passivos grandes trabalhistas e a pessoa estava comprando sem saber, né, desse passivo trabalhista e inclusive também de brigas com a própria construtora por questões estruturais. E a pessoa não se dá conta disso. Então, comprar imóvel é aquilo que eu sempre digo. Não é algo simples, né? É muito importante na hora da aquisição do imóvel você procurar um especialista, procurar entender. Nós temos ali leis que, eu falei do princípio da matrícula, né? Que protege o adquirente de boa-fé, o princípio da concentração da matrícula, mas já existe uma lei, acho que é de 2005, né? Não me recordo agora o número dela exato, que ela diz que débitos, né, municipais, estaduais ou federais inscritos em dívida ativa, ainda que de proprietários anteriores, pode atrapalhar, né, ou comprometer a aquisição daquele imóvel por terceiros. Então nós temos que ter muito cuidado, inclusive de verificar essa questão tributária, não só de quem está vendendo, mas de proprietários anteriores desde até o ano de 2005. Então alguns procedimentos são importantes, né, para quem vai adquirir um imóvel, para que não ache que adquirir imóvel é só olhar o imóvel, pagar o preço do imóvel, ter um recibo particular e pelo fato de receber as chaves, ele já está livre de problema e que aquele imóvel, ele não precisa de mais nada. Então, comprar um imóvel não é isso, né? Comprar um imóvel, ele requer uma série de cuidados, uma série de procedimentos legais, eis a importância de ter um profissional acompanhando as transações. Não, perfeito, perfeito. E realmente não se observa. Isso aí, o mercado, você vai na emoção de comprar o imóvel. Exatamente. E realmente acaba passando e o sonho vira pesadelo. Vira um pesadelo, exatamente. Meu amigo, foi só a primeira de muitas e muitas lives, se Deus quiser. Obrigado por ter vindo. Prazer foi todo meu. Obrigado por trazer para o público esse conteúdo enriquecedor. E a gente agradece
esse seu livro, não me canso, eu vou ser um divulgador desse livro aqui e tô ansiosamente esperando a nova versão, porque eu já fiquei sabendo ali nos bastidores que vem uma nova versão desse livro. Então, além desse aqui, que eu recomendo vocês comprarem, já fica ligado na próxima versão. Muito obrigado, Petros. Um grande abraço. Quero agradecer também a oportunidade, né? Parabenizar pela iniciativa e agradecer também, né? A minha caneca, né? Que eu ganhei. Isso. Que a partir de agora, ó, hora da pauta. A partir de agora vai fazer parte também, né? Isso. Da minha coleção, que eu tenho uma coleção, várias canecas, tá? Então vou tomar minha água nela, viu? Isso aqui, aí. ó, um presente que eu ganhei do Hora na Pauta aqui do nosso amigo Wilker Ponciano. Muito obrigado. Eu que agradeço, meu amigo. Você que gostou do conteúdo, deixe seu comentário, deixe a sua dúvida, que a gente vai esclarecer. Segue nossa página no Instagram, segue a gente no Twitter, se inscreve aqui no YouTube, ativa o sininho, compartilha nosso conteúdo, ajuda o nosso canal a ser cada vez mais forte, tá certo? A gente se vê no próximo vídeo, na próxima live, em mais um grande conteúdo aqui do Hora da Pauta. Um abraço e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.